O senhor lembra assim do seu Álvaro Campos? Como que é as coisas que o senhor lembra dele? Como eu me lembro, Sim, algumas histórias. a história dele ele era só músico, ele era, como é, oh meu Deus, foi ele quando chegou aqui, foi o primeiro, a primeira farmácia foi a dele. Ele estava, era casado com a filha de seu Isaías Bezerra, lá de Protocolo. Era um grande homem. Todo ano a gente ia para tocar da festa de Santo Antônio, em Araripe. Era tradicionalmente, todo ano a gente, era 10 dias que a gente passava lá. Lá, Junono, Sabide, fazíamos tudo, a gente tocava, Moraia. O senhor lembra dos músicos que tocavam nessa época, o nome de alguns? Lembro, não posso estar errado. Tinha Zé Bentinho, que era meu primo, Tocava o quê? tocava clarinete. Expedito Arraes, que é Tocava. o pai do prefeito hoje, né? Do atual Ele prefeito. tocava o quê na banda? Ele tocava requinta. Requinta, né? Quem mais? E tinha um filho de seu Evaristo, também tocava requinta. Tinha o Joaquim Mãozinha, que tocava pistão, aliás. Não era pistão, era aquele outro instrumento, parece um pistão, mas não é. Eu esqueci, trompete. Trompete. Tinha liberado um primo meu, tocava trombone. Tinha o filho de seu Raimundo Vital, tocava clarinete. Tinha o Zezinho que trabalhava com a gente, tocava trompa. Tinha Silvestre, tocava aquele tuba. Tuba, né? E assim por diante, em Geraldo Ideias tocava, como é, Bombardino. trombone. Trombone, né? Geraldo Ideias. Quem mais? Hein? Quem mais? Tinha Zé Silva, tocava clarinete. E deixa eu ver quem mais. Sei que eram, ao todo eram 18 né? personagens. O seu Pedro Bandeira também participou, né? Pedro Bandeira tocava trombone. Até um dia a gente estava ensaiando e era ali onde hoje perto de Mané, aquele salão de seu Afonso Modesto. Era onde era a federalidade, ele se deu para mim. E nós estávamos lá no ensaio, aí para a festa de Sabite, estava ensaiando lá um dobrado. E tinha uma parte que ele fazia, né, o Pedro Bandeira. Aí nós estávamos tocando. Quando chegou na parte que ele fazia, ele tirou o instrumento da boca, aí cantou a música. Era até que eu me lembrando. Ele tocava trombone e marcava isso de fato. Aí quando chegou na hora da vez dele dar a parte dele, aí ele tirou o trombone da boca e disse, se me reza, dó, já. Aí o seu Álvaro quase morre de rir. Foi Pedro Bandeira? Se me reza, dó, se lá, que era, todo mundo pagava e ele fazia aquele som.
nunca me esqueço disso, isso era uma graça. E tinha mais outras pessoas que tocavam, então só esqueci, tinha Zé Dezinho, que trabalhava com a gente, comigo, com o Zé Bentinho, tinha um menino de Seu Leopoldo, que tocava os pratos. Foi um momento de felicidade aquela Aripina, porque era boa assim, a banda. Era boa, né? Bem formada, jovem, era muito dedicado a banda. E assim é o que eu posso contar, porque eu estou com essa idade, mas eu vi muita coisa aí. Dentro da igreja, eu posso dizer quase que nasci foi dentro da igreja. De tudo eu tocava harmônio. Eu fui secretário da paróquia. Fui o primeiro sacristão de Monsenhor Gonçalo. O senhor Gonçalo continuou com a banda, não foi? Ele formou outra banda, foi? Quem não? A banda era a mesma. A Investe Vital estava aqui, aí a banda era muito fraca. Aí o Monsenhor Gonçalo era ligado nessa época. Aí deu uma boa ajuda, né? A gente já comprou até instrumentos para a banda. Aí por aí acabou. Qual é a lembrança que o senhor tem assim, mais forte assim, da época da banda? Como? A lembrança que o senhor tem mais forte, aquele que mais marcou a época da banda? Justamente foi a época depois da inauguração, porque tudo era com a banda. A banda tocava aqui, a festa da paróquia, da padroeira, era 10 dias de festa. A gente fazia alvorada de madrugada, fazia parada meio-dia e 6 horas também, né? E tocava o novenário todo. Essa época era muito boa. Ela não foi extinta. O seu Álvaro já estava meio velho, meio doentado, né? Aí veio esse senhor Raimundo Vital de Juazeiro do Norte, né? Aí o seu Álvaro entregou para ele a direção, mas a banda mesmo, o nome do seu Álvaro, né? A banda Álvaro. Né? Aí o seu Raimundo Álvaro, o seu Raimundo Vital continuou, né? Com a banda. E depois, quando ele foi embora, aí ele não foi embora. A banda ficou quase sem direção. Aí Monsenhor Gonçalo foi e enfrentou. Nessa época tinha até um senhor aqui, tinha um delegado, né? O sargento, que também ajudou muito. Enfrentou nessa época o Monsenhor Gonçalo, foi quem mais ajudou. A banda foi ele, como maestro. Qual um dobrado que o senhor lembra assim que tocava na época? O dobrado? Os dobrados eram 8 de dezembro, a canção militar, né? O primeiro dobrado que nós tocamos aqui. Tinha. Eu um pouco esqueci tudo doente, rapaz. Saudade Minha Terra também, né? Isso, tinha Saudade Minha Terra. Tinha, não sei se era já 1º de maio. Aí tinha um bocado de dobrado nisso. Tem de alguma composição do seu Álvaro? Tinha? Tinha. Que ele mesmo compôs? Que ele mesmo compôs, eu não sei se ele compôs, foi ele mesmo compôs, porque tudo era por ele, né? Aí já recebia. Ele escrevia, né? Ele escrevia e já passava para a gente. Criatura. Excelente. Né? Isso não podia ser melhor do que pior. Ali quando era no tempo da festa, 5 horas, ele batia o bolo, chamando para a gente ir para almoçar. Eu vim aqui todo mundo.
né? É. Os meus quiseram morrer daqui para o fim do ano, eu comprei 89 anos. Mas conheço tudo aqui, mesmo com essa idade, tudo de povoado até. Né? A cidade, eu sou mais velho que ela, tinha 5 anos. Uhum. Tudo isso que eu participei. Trabalhei na matriz, na igreja da matriz, né? Trabalhei dela, mais João Teles. Toquei no dia da inauguração, não tinha música aqui não. Toquei a missa de inauguração, 1942, 1900, o bispo era Dom José Soares, era o segundo bispo de Petrolina.